Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar com a Ultragás hoje. A ideia desses encontros, né, é sempre criar um espaço para a gente trocar experiências, conhecer soluções, né, que os setores vêm desenvolvendo, pensar juntos num caminho rumo a uma gestão de resíduos mais sustentável, né, mais inovadora, alinhada com as práticas lixo zero. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui a Ultragás, representado pela Sandra e pela Vanessa, que vão falar um pouquinho, né, sobre a jornada delas, a experiência, como foi o processo, né? Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica e inspiradora. Meninas, mais uma vez obrigada pela presença e passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Primeiro, bom dia, e obrigada aí pela oportunidade, né, da gente fazer essa troca, essa experiência, eu acho que é muito importante. Aqui eu vou falar um pouquinho ali da primeira parte, né, ali de quais são as nossas principais motivações, né, e aí a Sandra, né, que ela é ali da unidade, ela vai falar lá um pouquinho mais de questões da própria base, tá? Então, eu fico aqui no setor corporativo da Ultragaz, a Sandra, ela fica na unidade que recebeu essa certificação, né? É, a gente vai falar um pouco do que motivou a gente a trazer esse ponto aí para uma das nossas unidades, né? E a gente levar essa gestão, né? Pode passar, por favor. Bom, então a gente fez a nossa primeira filiação, né, no sistema de gestão de lixo zero o ano passado, né? Aí a gente teve primeiro um momento ali de avaliação de vários outros sistemas de avaliação de lixo zero. A gente, na verdade, ano passado a gente estava em busca de sistemas de gestão que avaliavam aterro zero. E aí porque a gente tem uma meta, né, de aterro zero do grupo, e aí a gente se deparou ali com o conceito de lixo zero que ele vai mais além ali do que o aterro zero, e aí a gente fez alguns benchmarks, a gente entendeu ali o que fazia sentido, e a gente entendeu que fazia muito sentido para a gente, pelo menos, testar essa metodologia, né, e fazer a avaliação dela dentro da nossa companhia. Então, em 2024, a gente fez a filiação, e aí em agosto a gente passou ali por um processo de auditoria interna com o próprio Instituto Alizero, e aí nessa auditoria a gente teve uma nota ali que nos considerava no nível bronze, e aí a gente já partiu em seguida para a certificação externa, que aí a certificação a gente passou em setembro. E aí na auditoria externa a gente teve um resultado aí que foi maior do que a gente estava esperando e a gente chegou a nível prata. Dentro desse um mês a gente fez ali alguns pequenos ajustes e até mesmo algumas metodologias que a gente estava usando, então foi mais algumas questões de documentação ali do que a gente tinha e a gente conseguiu atingir esse nível aí, chegando com 74 pontos ali no final, que a gente ficava no nível prata, né? Para a gente foi bem interessante que num um pequeno espaço de tempo, né, a gente conseguiu chegar a isso, mas claro que como a gente fez a filiação em 2024, as práticas já estavam sendo alinhadas, né? As ações já estavam em curso. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, o que que motivou, né, a gente a chegar a essa filiação? A gente, como eu falei, né, a gente tem uma meta Ultragás, né? Aqui a gente está falando especificamente de uma das nossas unidades ali, que é a unidade de Mauá, mas a gente tem uma meta como grupo, que é ser aterro zero até 2030. A unidade de Mauá, ela já tinha atingido esse objetivo em 2021, essa meta aí foi colocada em 2020, mas num contexto geral da companhia, né, a gente está em 7% dessa meta. E aí, em algumas regiões ali, a gente tem uma dificuldade muito grande em chegar a aterro zero por questões de fornecedor, questões culturais também. E a gente começou a questionar e verificar outras
metodologias para a gente ter a melhor gestão ali, pensando no meio ambiente, na questão de resíduos, que até então a gente estava achava ali que o aterro zero era a melhor meta ali, a melhor metodologia para isso. E aí a gente se deparou, né, nesses bens com o sistema de gestão de lixo zero, e aí a gente decidiu fazer ali um projeto piloto em uma unidade, que era a unidade de Mauá, que a gente entende que é uma unidade que já está mais evoluída nesse tema, para internalizar ali os conceitos do sistema de gestão lixo zero e para ver também como isso pode ali se estender para as nossas demais unidades. Então, isso que motivou a gente, até a gente está discutindo já internamente ali se faz sentido a gente continuar com essa meta de aterro zero ali para 2030, ou se a gente faz algum ajuste baseado na metodologia do sistema de gestão lixo zero. Então, depois da certificação, a gente está fazendo essas análises para entender como que isso vai se estender para o resto da companhia. E aí a gente se alinhando, né, com o sistema de gestão lixo zero, a gente entende que foi importante para a gente ali, porque essa metodologia tem um reconhecimento internacional, né, quando a gente fala em aterro zero, a gente não tem nenhuma metodologia específica com nenhum selo ou alguma instituição por trás, ou alguma certificação por trás disso. Então, o reconhecimento traz uma chancela também para a gente, nas nossas metas, estar alinhados com metodologias que são aceitas, não só metodologias que a gente vê que não só a Ultragaz, mas várias outras empresas impõem aí internamente, né? Mas às vezes são metas ali muito mais por um feeling do que uma metodologia por trás. Então foi muito importante aí essa afiliação para a gente, principalmente ali ter conhecido, né, conseguido o reconhecimento. Aí agora eu passo a palavra para a Sandra e ela vai falar um pouquinho mais ali das ações que foram feitas na unidade, né, de Mauá para conseguir chegar nesse resultado. Oi, bom dia, gente. Bom, quero agradecer primeiramente, né, por estar participando do webinar, né? Eu participei de alguns de uns aí com a Manu, né? E acho que é uma fonte de aprendizado para a gente, né? Eu trabalho aqui na unidade, né, de Mauá, como a Vanessa falou. Eu estou como técnica de SSMA, sou engenheira ambiental de formação, muito apaixonada pelo tema, né? E muito envolvida também, né? E eu quero agradecer também aos meus colegas que estão aqui na sala, o Matheus e o Robson, que também tracionam esse tema com a gente aqui no dia a dia. A Ingrid, que está aqui também, como nossa gerente de produção, que dá total apoio, né? Nas questões de infraestrutura, nas demandas que a gente necessita. Ela está recém-chegada aqui como gerente de produção, mas ela já atua conosco aqui na área de laboratório, então ela subiu um degrau aqui e estou muito feliz por a gente estar junto, tá? E agradecer a Vanessa também por essa escolha, né, de Mauá poder participar, porque trabalhar com esse tema, né, lixo zero, era um tema que eu vi lá muito atrás, né, e quando a gente partiu a unidade com a 14.000 e a gente depois chegou no aterro zero, a gente viu que o aterro zero era só o Mato Grosso, né, quando a gente vai podar a grama, né, que nem a gente fala aqui. Primeiro a gente tem que cortar o mato alto, né, para depois a gente ir melhorando. Então, acho que o Lixo Zero traz essa proposta para a gente, da gente enriquecer um pouco mais a gestão de resíduos quanto à sustentabilidade deles, né? Bom, esse primeiro ponto aí é o engajamento das equipes que a gente tem. Então, a gente traz a liderança como ponto de partida, o compromisso e a promoção, né, nas ações sustentáveis da unidade, no engajamento com as equipes, na disposição dos recursos, né? A nossa gerente de mercado aqui, a Mara, ela não está aqui, mas ela super apoia a gente também nessas questões. É uma alavanca para a gente deixar a cultura de lixo zero mais forte, né?
E aqui eu trouxe também as demais equipes que estiveram bem à frente, né? Não deu para colocar todas aqui, mas os times assim que trouxeram para a gente aí uma conexão muito importante, o time da limpeza que trabalha no operacional dessa unidade, que são os guardiões para a gente em relação se tem alguma situação que a gente precisa corrigir. Sandra, aqui está precisando de uma necessidade. Robson, aqui a gente não conseguiu identificar. Então eles são muito ávidos e comprometidos com esse tema, né? A gente também trouxe aqui o destaque do time da limpeza, né, do refeitório, que foi o percussor na redução de resíduos orgânicos, né? Na época, quando a gente se deparou com o Aterro Zero, eles tinham uma campanha aqui de desperdício, né? Porque a gente, de fato, encaminhava muito resíduo orgânico para aterro. Então, para a gente olhou aquilo e falou, gente, a gente precisa impactar positivamente, não negativamente. Então, esse grupo trouxe, alavancou a campanha de desperdício dentro do refeitório, e isso impactou muito a geração de resíduos na unidade. Tá? E a gente tem aí os outros grupos, né, que estão aí nas partidas com a gente sobre a parte de educação ambiental, e isso está trazendo para a gente um fortalecimento. Ainda é um trabalho, assim, bem de cultura mesmo, mas a gente acredita que o resultado vem sempre à frente, né? Pode passar. Aí os impactos, né, que a gente espera, né, é claro que é promover a conscientização com o público interno sobre os R's do lixo zero. Quando a gente passou pela auditoria aqui, a gente percebeu, né, o quanto de prática que a gente já tem em relação ao lixo zero e que isso vinha assim de uma forma tão natural para o processo, mas a gente não linkava isso com o lixo zero. Né? A gente linkava com uma forma da gente poder trabalhar com os resíduos aqui em campo, né? Nas áreas que tem a geração, tinha sempre uma ação já envolvida em reaproveitar, em reutilizar, né? Então a gente em campo foi descobrindo várias formas. Então a gente já percebeu, né, um aumento nessa conscientização. É claro que aí também trouxemos um pouco da valorização social nas parcerias com as ONGs. A gente teve aí a possibilidade de fazer doação de lixeiras da coleta seletiva para escolas, então a gente fez parcerias com eles também, né? Acho que também o fortalecimento da gestão de resíduos nesse reconhecimento traz para a gente um outro patamar, né? O quão grande é o nosso compromisso em saber que a gente precisa levar isso como prática diária nas nossas rotinas, né? Eu acho que também traz um pouco do estímulo, né, na inovação, na gestão de resíduos, né? Se tem algo que eu possa substituir por algo mais duradouro, ou uma tecnologia, né? Por exemplo, aqui a gente acabou internalizando todos os checklists que a gente tinha de papel em smartphones, né? Então, são inovações que estão vindo, né, de uma forma muito natural, mas também de formas estratégicas que a companhia vem trazendo para a gente no topo aí da cadeia, né? A análise crítica das metas que a gente estabelece aqui, né? E a expansão dos conceitos do lixo zero na companhia. Aí eu quero deixar aí uma frase, né, que eu acho que é o Bob Parsons, né, eu achei de muito encontro ao que a gente está vivendo aqui, né? Quando você estiver pronto para desistir, você está mais perto dos seus objetivos do que você pensa. E aí a trajetória que a gente, né, a Vanessa falou um pouquinho, né, dessa trajetória que foi lá em 2024, né? Quando ela falou assim para a gente, Sandra, a gente vai escolher Mauá como piloto, né? Na minha cabeça já veio assim, quais são as nossas evoluções, né? Quais foram as nossas ações já? E a gente já tinha aí a gente já tinha zerado os recicláveis na planta, a gente já tinha tirado os copos descartáveis, os descartáveis dentro do restaurante, a gente começou a fazer também uma prática, né? Isso veio do corporativo, achei muito bacana, quando a gente passou a usar um papel de fonte renovável. Se a gente tem que imprimir, a gente vai imprimir num papel de fonte que venha de fonte renovável, né? E a gente também abriu aí algumas portas, né, para o externo, como foi a campanha da Ecopatas, que a gente tem atualmente aqui, que é a coleta das tampinhas de plástico. Todo mundo traz, né, da sua casa, do seu lar, deposita aí para a gente poder encaminhar para
a clínica veterinária e aí ela destinar para a ONG da Ecopatas, né? Então já quando ela começou a falar sobre isso, a gente automaticamente começou a fazer a nossa coleta aqui, né, do que a gente tinha. Uma outra coisa que a gente fez aqui internamente foi reaproveitar os uniformes, né, que a gente tem aqui dos times e fazer o upcycling, né, que é transformar esse resíduo numa nova fonte de produto, né? É como customizar ele. E aí a gente também aplicou isso aqui na unidade no ano de 2023 para 2024. E, bom, esses daí são alguns exemplos, tá, gente? E aqui eu trouxe, né, alguns projetos, né, não estão todos aqui, mas acho que os maiores, assim, que a gente consegue representar esse compromisso, né, quando a gente implementou o Copo Zero, em tese, né, em tese não, a gente de fato reduziu 80% dos resíduos descartáveis, né? E isso fez com que a gente conseguisse fazer o reaproveitamento das lixeiras da coleta seletiva que nós tínhamos. Isso foi doado para as escolas aqui do município, inclusive foi premiado, né, no selo verde do Prêmio Social do Instituto Chico Mendes, em dezembro de 2024. E aí teve a campanha de desperdício de alimentos pelo refeitório, que teve muito impacto positivo. O próprio programa Aterro Zero lá atrás, que a gente galgou em 2021, né? Os zeros descartáveis, que veio com a implementação do Copo Zero e a consequência de zerar descartáveis na unidade, né? A coleta das tampas, né, que a gente hoje faz com os times, e o upcycling que eu também acabei de mencionar. Tem vários outros, tá, gente? Hoje a gente também reaproveita aqui todas as embalagens de aerosol, né? Porque a gente tem a facilidade de ter um laboratório aqui que faz a retirada do gás. Então eu consigo dispor isso como um resíduo que eu possa reaproveitar, descartando ele como uma sucata, né? A utilização de lâmpadas de LED em 100%, a energia solar, né? Que a gente também já possui nos refletores, né? Indo para a parte de resíduo. Então, a gente faz o reaproveitamento também dos panos nas áreas de manutenção, a gente faz o reaproveitamento de mangueiras também. Então, assim, o almoxarifado, que é uma fonte, assim, de iniciativa, né, reaproveita as caixas de papelão que chega, né, então, assim, a gente tem várias áreas que contribuem, né, com esses projetos sustentáveis, né, então acho que isso que marca, né, a nossa trajetória em conseguir chegar aí num selo prata, tá? E, bom, é isso. Aí tá os nossos contatos, né, a Vanessa, né, e o meu, né, para o pessoal tirar alguma dúvida, que quiser fazer alguma pergunta, alguma troca. Quero aproveitar que eu troquei bastante figurinha com a Marcela da Globocraft, né? Esse grupo aqui é um grupo que traz bastante troca para a gente e oportunidade, né? Que legal, muito obrigada, Vanessa, obrigada, Sandra. Fico muito feliz em saber, né, que você trocou um pouquinho também com a Marcela da Globocraft, né, que foi uma das empresas que também certificou no sistema de gestão lixo zero. Eles apresentaram o webinar deles no mês passado, né? Então o objetivo é realmente esse, promover aqui a conexão, né, entre vocês para a gente estar gerando sempre valor. Então vamos abrir aqui para as perguntas, né? Quem tiver alguma perguntinha que quiser deixar no chat, quiser abrir o áudio também, fique à vontade. Eu vi aqui que o Tiago enviou uma pergunta. Gostaria de entender sobre como funcionou o processo de auditoria da certificação. É realizado pela Zeros? Sandra, se você quiser responder, fica à vontade, mas eu posso te apoiar também nessa resposta. Tá. O Thiago, inicialmente a Zeros fez uma auditoria online com a gente, né? A Manu mesmo que fez, junto comigo e com a Vanessa. E depois dessa auditoria, claro, aí ela passa para a gente o relatório com os pontos. E a auditoria de certificação é um órgão credenciador, é um organismo certificador, né? Que no caso aqui foi a Iquesert, né? Foi o Luiz Almeida que esteve aqui com a gente. A minha experiência, vou falar da minha, a Vanessa pode contribuir, que a Vanessa teve aqui, ela é muito pautada em cima da 14, mas com foco direcionado
especificamente para resíduo. O que você imaginar do resíduo dentro da 14 é o que ele traz para a gente. Como a gente já tinha a 14, então assim, a gente já estava um pouco acostumado, né, com esse tipo de auditoria. Então facilitou alguns passos no entendimento do que ele pedia, né, das evidências, né, a construção do relatório de gestão do lixo zero, que a Vanessa também construiu, foi super importante, então trouxe bastante embasamento para ele, né, alicerçou muito o processo da certificação. Então, assim, eu acho que foi de uma forma bem tranquila, assim, e o organismo traz para a gente também algumas propostas, né? Então, tanto da parte da ECO, que trouxe oportunidades para a gente, né? A certificadora também trouxe. Perfeito, perfeito. Obrigada. Vanessa, se quiser contribuir, né? Vi que você abriu o microfone. Eu ia comentar que a Karen, né, também fez uma pergunta aqui, ela está falando um pouquinho qual o maior desafio, né, da gestão dos resíduos e quais os próximos passos. Eu vou falar um pouquinho, aí, Sandra, depois me complementa dos desafios mais locais, né? Mas, no geral, para a gente, o desafio, né, é a nossa volumetria de resíduos, porque a unidade de Mauá é uma base que gera um volume significativo, mas, assim, pensando em Ultragás, a gente tem unidades de tamanhos e processos diferentes. E eu estou falando aqui da Ultragás como um todo, tá? Tá pensando em expansão disso. E as unidades que a gente tem uma geração menor de resíduos, a gente tem um maior desafio de encontrar parceiros para a gente conseguir fazer destinações mais sustentáveis desses resíduos. E também em alguns locais ali, Mauá está na Grande São Paulo, então a gente consegue encontrar parceiros também, mesmo com volumetrias mais baixas, né? A gente tem outras unidades que têm volumes um pouco mais baixos nessas regiões, mas a gente consegue ali encontrar parceiros. Quando a gente vai para outras regiões do Brasil, né, a gente tem unidades no Brasil inteiro, de norte a sul. Então, quando a gente vai para algumas regiões mais afastadas, longe das grandes metrópoles, a gente tem muita dificuldade de encontrar parceiros, fornecedores tanto pela localização quanto a volumetria. E um desafio também, que aí a gente tem, esse desafio também se aplica em Mauá, são os resíduos perigosos, né? Porque hoje, para resíduos perigosos, basicamente, a gente precisa enviar ali o que a gente gera para coprocessamento. Então, está na base de fazer a redução da geração desses resíduos, né, e aquilo que ainda gerar, em procurar algum outro tipo de solução, né? A gente tem um resíduo bem específico ali na base de Mauá que tem um grande volume, que são umas peneiras moleculares, que até se estuda outras formas de destinação para ela, mas a gente também tem alguns desafios tecnológicos, né, de como fazer essa destinação. Aí, se quiser falar um pouco dos desafios mais locais. Aqui, o Karen, o que eu acho que a gente, assim, a gente já tem uma conscientização, mas tracionar ainda mais essa conscientização no nível da gente reduzir a recuperação energética de alguns resíduos, né? Porque aí, de acordo com a norma, eu tenho maior consistência quando eu reduzo isso. Então, assim, é claro, os perigosos entra aí nesse desafio que a Vanessa comentou agora, mas eu acho que a gente tem ainda, a gente também tem oportunidades nos que a gente, de fato, hoje leva para uma recuperação energética e o quanto e reduzir essa recuperação energética na fonte, né? Para que eu não precise encaminhar esse tipo de resíduo para essa recuperação. E acho que tem muitas formas também ainda de reduzir direto na fonte, né? Como o reaproveitamento, a troca, né? Acho que tem ganhos ainda para a gente ver. Então, um dos desafios que a gente tem é entrar em cada processo no seu nível de detalhe e observar lá o que a gente faz com
aquela pontinha do resíduo que você está gerando. É estimular as pessoas a pensar dessa forma. Eu estou lá no processo, lá no meu, eu preciso usar isso, né? Então, assim, entrar com um pouco mais de detalhamento nas operações. A gente tem esse nível de detalhamento, mas com a norma fala, se você descreve com mais minúcia, você vai encontrar mais oportunidades, né? Acho que de uma forma geral é essa, e acho que assim, agora é capacitar a planta toda também no sistema de gestão lixo zero, porque a gente trabalha com os R's aqui, a gente divulga a questão da economia circular, a gente bate muito forte nisso, mas eu acho que é preparar a planta para esse conceito do lixo zero também é a nossa próxima etapa, né? E acho que o Perfeito. O Tiago trouxe mais uma pergunta. Eu sei que vocês já comentaram um pouquinho aqui, mas vocês estão em busca do nível ouro para 2026 e além dessa possível e também buscam essa expansão, né, do sistema de gestão de zero e certificação para outras unidades da Ultragás? Bom, vou responder pelo ouro, a Vanessa vai responder pelas outras unidades, né, Vanessa? Sim, pelo ouro, sim. É claro que a gente está em busca desse novo patamar, né? E esse 2026 está aí. Acho que a gente tem grandes chances, mas como todo processo é evolução, vamos caminhar, né? E sim, a gente está avaliando aí a possibilidade de expansão para outras unidades. E acho que ele colocou também se o nível prata ali ocorreu devido à dificuldade dos fornecedores. Eu acho que isso foi um dos pontos, mas uma questão também foi um pouco a documento, porque a norma ali, pelo que a gente passou ali durante toda a certificação, ela é muito baseada na 14. A unidade de Mauá ela já tem a 14.001, mas a gente precisa adequar ainda algumas das nossas documentações também para atender especificamente lixo zero, por exemplo, a nossa política, né? A gente não tem uma política específica de lixo zero, a gente tem uma política de sustentabilidade, ela trata ali questões de resíduos, trata questões de sustentabilidade, mas ela não está totalmente alinhada do que pede uma política de gestão de lixo zero. Não é que a gente precisa ter, mas a gente precisa ainda alinhar nossa É política. o Anás de Bário. Vou mandar para ele. Acho que alguém abriu. Então, eu diria que é um pouco essa avaliação ali de buscar parceiros, as documentações e um pouquinho do que a Sandra falou também, de fazer uma avaliação no nosso processo do que mais a gente consegue reduzir ali na fonte, reutilizar, que essa que é a base ali, eu acho que é um dos ensinamentos muito fortes que a certificação deixa também. Perfeito, Sandra, obrigada. E eu vou trazer uma perguntinha também. A gente vê, né, muitos clientes comentando que um dos principais desafios é o engajamento interno, né, dos colaboradores. O que que vocês consideram como estratégia, né, para fazer esse engajamento e garantir, né, que vai manter uma equipe engajada? Como que foi a experiência de vocês nesse sentido? Olha, eu vou responder aqui como base, né? Eu acho que é o envolvimento, é envolver as pessoas, é inseri-las nos processos, é torná-las parte, é, eu acho que é trazer, né, o sentimento dela para o processo, né? E eu acho que também tem uma questão da gente também levar a informação, de capacitar essas pessoas, porque isso muitas vezes não é o mundo da rotina da pessoa, nós estamos falando de um processo dentro de uma base que tem mais de 9 processos aqui dentro. Então, a gente tem área de produção, manutenção, mas a gente tem apoios operacionais administrativos que suportam esse processo, e assim, não é o mundo deles, mas assim, o que torna ser o mundo deles? A gente gera, a gente consome, a gente utiliza, né? Então, é trazer essa bagagem também para eles, é fazer essa troca, né? É trazer a informação com esse sentimento
desse retorno deles também, né? Se a gente não capacitar, se a gente não ouvir dores, se a gente não oportunizar os desafios, aí talvez o caminho fique um pouco mais complicado, assim, no sentido de como seguir, né? Qual é a próxima etapa? Então, como na 14 a gente já verificava esse tipo de conceito, né? Olha, a gente está fazendo isso, não, a gente faz isso, né? Então você via uma outra área fazendo daquela forma. Então, assim, como eles impactam o processo? Qual que é o meu papel aqui, né? Então, eu acho que tem muito mais a questão de troca, né? E trazer isso para o mundo deles. Eu vou dar um exemplo hoje do conceito de segurança, que a gente atua na área de segurança. Segurança é um valor para a companhia, né? Hoje não é não é uma frase, é uma prática. Então, o que é gerar resíduo hoje, né? O que eu faço, né? Onde eu impacto? Isso também é trazer para a prática do dia a dia. E a gente observa com várias pessoas nos setores que hoje a própria sociedade já traz conceitos, né, lá fora. A empresa precisa estimular isso mais ainda no que a gente mantém aqui, porque eu passo 9, 10 horas aqui dentro. Então, assim, que tipo de informação que a gente está plantando? Que tipo de semente que a gente está plantando com esse público? Né? E o que eles estão recebendo, como eles estão recebendo, o que estão fazendo com isso, né? Eu acho que é inserir o tema no dia a dia com eles e fazer um pouco dessa abertura faz com que a gente amplie, né, os horizontes para os nossos próximos desafios também, né? Perfeito, Sandra, perfeito. E quero aproveitar então que a gente está, né, com algumas pessoas aqui também de outras empresas, a gente está com a Blau aqui presente, né? Queria perguntar para vocês, meninas, Vanessa, Sandra, qual conselho, né, vocês dariam para outras empresas que estão iniciando agora a implementação do sistema de gestão lixo zero, né? Quais são as maiores recomendações que vocês podem passar? É, Conselhos mesmo, né, para quem está começando essa jornada, está iniciando agora esse processo que vocês começaram, né, lá no ano passado e vem construindo aí ao longo desse ano. Olha, eu diria que o maior conselho é trabalhar no engajamento das pessoas, né? Isso também vai de um encontro ali um pouquinho do que o Thiago colocou, porque a unidade de Mauá foi a primeira selecionada, né? Se era a unidade mais adequada. Era a unidade mais adequada, mas não somente pelo o resultado dela, mas pelo todo o trabalho de engajamento local. E a unidade ela tem um engajamento a gente vê que é da equipe no geral, né? Não dos profissionais que estão ali na ponta para fazer o desdobramento desse tema e dos profissionais que não estão ali, mas tão diretamente, muito por conta do trabalho ali da Sandra, do Robson, do Matheus, que são os disseminadores desse tema, né? Então, eu acho que o principal conselho é colocar ali todo mundo no mesmo barco. E eu acho que trabalhar ali um dos desafios que é dos maiores desafios que a gente tem que é fazer esse mapeamento do que a gente ainda consegue fazer a redução na ponta, né? A gente tem um mapeamento disso, mas eu acho que esse processo é o fundamental, né? Que quando a gente fala ali e mudar esse mindset, porque quando a gente estava muito focado em aterro zero, a gente não estava olhando muito para a nossa geração de resíduo, contanto que ela estava indo para o aterro. Mas quando você começa a olhar ali as oportunidades que tem de reduzir tudo na geração, na fonte, troca de processo, de tecnologia, aí que a gente vê um resultado pro meio ambiente em si, né? Então, eu acho que esses seriam os meus maiores, as duas dicas aí que eu deixaria. A Sandra quer complementar? Não, tranquilo, Van, eu acho que tá alinhado, é isso aí mesmo. Temos trabalho, né?
Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença aqui de vocês hoje, pela participação. Eu adorei conhecer um pouquinho mais, né? A gente já vem discutindo aí ao longo dos meses, mas é sempre bom a gente conhecer mais dos projetos que vocês desenvolvem, né? As ações. Parabéns pelo resultado, pela conquista da certificação. Obrigada aqui pela presença de vocês. Obrigada a todos que participaram aqui hoje com a gente. E fica o convite para o nosso próximo webinar, que vai ser no dia 30 de outubro, às 11 horas também, com a Caixa Econômica Federal. Então fica o convite, a gente se vê, né, do dia 30 de outubro. Sandra, Vanessa, muito obrigada mais uma vez pela presença, viu? E uma ótima semana para todos. Obrigada, gente. Boa Obrigada, semana. gente. Obrigada e boa semana, viu? Obrigada, Manu. Obrigada por todo o suporte aí, tá? Muito obrigada, pessoal. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau, tchau.